Se o seu corpo não te acompanhar, se o seu corpo ficar doente, debilitado em cima de uma cama, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não irá usufruir desse dinheiro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela Araújo e aqui no canal Conhecendo a Bíblia eu compartilho a Palavra de Deus através de recitativos e meditações. E sejam bem-vindos ao quarto vídeo da série 7 áreas da vida em 7 semanas, onde nós estamos encerrando o nosso 2024 organizados para iniciar o ano de 2025 de uma maneira plena. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo, não porque ele seja mais importante, mas porque eu vejo resultados muito rapidamente, que é a área física, o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. E nós vamos falar sobre os 8 remédios naturais. Vocês sabem quais são? Mas antes de falar sobre os 8 remédios, eu te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like nesse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso ao canal Conhecendo a Bíblia e assim também recebam mais e mais sobre a Palavra de Deus. Os 8 remédios são princípios simples, baseados na Bíblia e na criação de Deus, mas muito poderosos. No final desse vídeo eu vou deixar 2 dicas muito práticas para vocês para melhorar a saúde num geral. E eu colocaria aqui para vocês hoje versículos dizendo sobre cada um desses 8 remédios, provando que eles estão na Bíblia, provando que eles foram criados por Deus. Mas como nós já trabalhamos a nossa área mental e a nossa área espiritual, eu decidi que eu não vou entregar isso mastigado para vocês, mas eu deixo o convite para que você procure na sua Bíblia sobre cada um dos 8 remédios. E eu tenho certeza que você vai achar. O que eu vou deixar aqui para vocês hoje está em Coríntios 10:31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E é baseado nesse versículo que nós vamos iniciar falando dos 8 remédios. E o primeiro remédio é a água. Sim, a água. Assim como Jesus é a água da vida e nós precisamos matar a nossa sede com ele, o nosso corpo precisa da água material, o H2O mesmo, para funcionar bem, para suprir todos os nossos órgãos, para produzir sangue, para a nossa corrente sanguínea. Então o nosso corpo precisa ter água o suficiente. E, gente, não é um copo de manhã, um copo à tarde, um copo à noite. O corpo precisa de cerca de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Faz o cálculo aí. Verifica quanto de água mais ou menos o seu corpo precisa para sobreviver. E fraciona isso em copos ou em garrafinhas ao longo do seu dia. Uma dica que eu já deixo aqui para você: assim que acordar, o nosso corpo, naturalmente, durante a noite, ele desidrata. Então, assim que acordar, beba cerca de 600 ml de água. Isso vai ativar o seu corpo, isso vai ativar os seus órgãos, hidratar, manter o seu cérebro hidratado. Muitas vezes, ao longo do dia, nós sentimos cansaço, desânimo, irritação, e isso está ligado ao baixo consumo da água. Então, algo simples pode melhorar a sua vida em diversas áreas. Então, coloque aí na sua vida 600 ml de água antes de fazer a sua primeira refeição de manhã e fracione a quantidade de água necessária que você precisa para o seu corpo ao longo do seu dia. E eu tenho certeza que você vai ter uma clareza mental muito melhor. O segundo remédio é a luz solar, a exposição ao sol. E não basta, gente, tomar a vitamina D, aquela em cápsula, realmente irá repor a sua necessidade de vitamina D, mas a exposição solar, você estar realmente ao ar livre, melhora o seu estado cognitivo, melhora o seu humor, melhora a sua produção hormonal de alegria. É comprovado, estudos comprovam que pessoas que se expõem ao sol cerca de 15 a 20 minutos, entre 10 da manhã e 4 da tarde, possuem um nível elevado de autoestima, de alegria, de bom humor. E o sol foi feito por Deus, né, gente? Não tem como negar. Ele é muito melhor que uma cápsula
feita por homens, ainda que com a sabedoria divina, a luz solar, a exposição real ao sol, irá fazer com que a sua saúde seja muito melhor. Outra dica que eu dou também, procure assim que acordar, se expor à luz solar. Ainda que você não consiga ficar muito tempo, que você tenha que sair ao trabalho, abra a janela, coloque os olhos para o céu, se exponha à iluminação natural, ainda que não seja o sol que esteja batendo ali no seu rosto naquele momento. Essa iluminação natural vai ativar os seus hormônios e isso vai fazer com que regule o seu ciclo circadiano, que é o que diz o horário que você tem que acordar, o horário que você tem que dormir, que vai regular ali a sua disposição ao longo do dia. Isso também serve para crianças, mães que têm filhos pequenos, que têm problemas com sono durante a noite, que acordam muitas vezes durante a noite ou que querem ir dormir muito tarde. Assim que a criança acordar pela manhã, leve ela para a luz do dia, para a luz solar, para um ambiente externo. Isso vai ajudar a regular o ciclo circadiano. Vamos supor que você acorde às 8 horas da manhã. Se você se expor ao sol somente à 1 da tarde, ou seja, você ficar dentro de casa ou dentro de um escritório, dentro de um ambiente fechado, onde não entra a luz natural do dia, o seu corpo vai entender que você só acordou à 1 da tarde, que é o horário que ele se expôs de fato à luz do dia. Isso vai fazer com que você tenha sono depois da meia-noite, olhe lá se tiver. Então, sempre que acordar, se exponha à luz natural, cerca de 5, 10 minutinhos, coisa rápida. E assim você vai melhorar a sua produção hormonal. O terceiro remédio é o ar puro. Se expor realmente ao ar puro, abrir a casa todos os dias, deixar ventilar ar pela casa. O corpo precisa de ar puro para que melhore as funções cerebrais, as funções respiratórias, para que diminuam as crises alérgicas para quem já tem ou para que não desenvolvam quem ainda não tem. Um lugar muito fechado pode causar mofo, pode causar aquele ar que fica ali parado, uma umidade dentro do ambiente. Então, abra as janelas, respire o ar puro. Se você mora em grandes metrópoles onde o ar não é puro, procure aos finais de semana, sempre que possível, fugir para lugares de ar puro, de natureza, e que você possa respirar e se acalmar recebendo esse presente que Deus nos deu, que é o ar puro, que é a natureza. O quarto remédio é a confiança em Deus. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. A palavra de Deus, de capa a capa, nos diz que devemos confiar em Deus. Então, ao acordar, entregue as suas premissas a Deus. Entregue a sua oração antes de sair da cama, antes de pegar o celular. Entregue o seu dia a Deus. Eu já ensinei aqui a oração dos 7 minutos. Aquela oração para quem está ali na correria, mas também já expliquei que ela não precisa durar 7 minutos. É uma forma de você se organizar com todas as demandas que você precisa conversar com Deus. Então, antes de sair da cama, faça a oração dos 7 minutos ou mais, mas entregue o seu dia a Deus, confie em Deus. Estudos também mostram que pessoas que confiam em Deus vivem com menos ansiedade, com menos estresse e vivem mais plenamente. O quinto remédio é a alimentação saudável. Desde o Éden, Deus nos deu frutas, legumes, verduras, para que nos alimentemos de forma plena, com todas as vitaminas, com todos os minerais, com todas as fibras necessárias para o nosso dia a dia. E com a industrialização do alimento, nós somente abrimos pacotes. E nesses pacotes, por mais que aditivos tenham de vitaminas, nutrientes, eles não suprem o nosso corpo como uma alimentação saudável, de alimentos puros, vivos, da natureza. Então, minha dica para vocês essa semana, inclua no seu cardápio diário pelo menos um alimento saudável a mais. Suponhamos que você já come frutas, que você já come verdura, mas coloque um alimento diferente. Eu, por exemplo, tenho dificuldade de comer beterraba,
mas é algo que eu como, porque eu sei que faz bem para minha saúde. Então eu coloco ali uma beterraba ralada na salada, procuro bater um suco de beterraba com cenoura e laranja. Então procure colocar um alimento saudável na sua refeição nesses próximos 7 dias. E algo que eu queria falar com vocês também. Nós temos feito desafios semanais, mas é muito bom que esses desafios sejam adicionados um ao outro. E dessa forma, nós não precisamos parar de fazer o da semana anterior, parar de fazer o desafio da saúde mental, parar de fazer o desafio da saúde espiritual, para fazer o da saúde física. Vamos acrescentar, cada dia acrescentar algo novo. São coisas simples, rápidas, fáceis de você fazer no seu dia a dia. E eu tenho certeza que você terá resultados ao término dessas 7 semanas com esses pequenos passos simples que nós estamos dando juntos. Sim, juntos, porque eu também estou fazendo cada um desses desafios e eu sei o quanto é satisfatório participar disso. E o 6º remédio é o descanso. Gente, como é difícil descansar hoje em dia, né? Nós precisamos fazer tantas coisas ao longo do nosso dia, nós temos tantos estímulos no nosso cérebro, nós precisamos produzir tantas coisas. Tem aquela frase famosa que eu não gosto: trabalhe enquanto eles dormem. Deus inventou o descanso, Deus criou o descanso para que o nosso corpo se recupere, o nosso cérebro se recupere, nós consigamos ser inteiros no dia seguinte, após uma noite inteira de descanso. O meu convite para vocês essa semana é colocar horário para ir para a cama e pelo menos 1 hora antes de se deitar, desligar o celular. Sim, aquele estímulo do celular deixa o nosso cérebro assim a milhão. A nossa produção hormonal de adrenalina, de cortisol é completamente alterada pelas luzes e pelos estímulos que o celular causa. Então essa semana, desliga 1 hora mais cedo, coloca um horário para dormir e tenha uma noite inteira de descanso. Procure dormir de 7 a 8 horas. Eu sei que isso é difícil para a maioria das pessoas, mas quanto mais horas você dorme, mais satisfação você tem no dia seguinte, mais tranquilidade, né? Dentro de que seja mais horas no que eu digo, dentro dessas 8 horas. Não vai dormir 12 horas achando que está fazendo um bom negócio. Vou falar disso logo mais para vocês. O 7º remédio é a temperança. E agora que eu vou explicar sobre o que eu falei um pouquinho do sono, que não adianta você querer dormir 12 horas para compensar o sono perdido. A temperança, ela é o que nos diz o tempero certo, o equilíbrio. E não é o equilíbrio entre o bem e o mal, mas é o equilíbrio entre o bem e não fazer aquele bem. Como assim? Um exemplo. Água faz bem para a saúde, mas água em excesso faz mal. Sim, recentemente uma mulher veio a óbito nos Estados Unidos após ingerir 2 litros de água em 20 minutos. O corpo dela se intoxicou com aquela água, diluiu todo o sódio que estava na sua corrente sanguínea e a falta daqueles eletrólitos deixaram seu cérebro inchar e ela veio a óbito por aquele motivo. Assim como o excesso de água faz mal, o excesso de sono faz mal, o excesso de alimentos saudáveis faz mal, o excesso até mesmo da confiança em Deus faz mal. Por que o excesso da confiança em Deus? Porque se você colocar somente a confiança em Deus e não fizer a sua parte, as coisas que você precisa fazer, e só confiar em Deus, as coisas também não darão certo. A palavra de Deus diz que nós precisamos fazer a nossa parte e Ele fará a parte dele. Então, sempre usar a temperança em todas as áreas da nossa vida. Sempre pensar, está em equilíbrio essa área? Está certo fazer dessa forma? Então, sempre ter a temperança é um dos 8 remédios essenciais para a nossa saúde. E o 8º remédio é o exercício físico regular. Você achou que não ia chegar, né? Eu sei que cansa, que nós ficamos suados, que é difícil, mas é essencial fazer exercícios físicos, fortalecer os nossos músculos para a sustentação do nosso esqueleto.
Sim, se nós quisermos ter uma vida longeva, uma vida saudável, conseguir não somente tempo para viver as coisas que queremos viver, mas também disposição para viver essas coisas, nós precisamos fazer atividade física. Pelo menos meia hora por dia, pode ser dentro da sua casa mesmo, mas também recomendo o auxílio de um profissional para que você não se lesione, para que você não se machuque. Mas faça atividade física. Cuide do seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Vocês sabem que tem um documentário chamado Blue Zones. Ele fala sobre as pessoas mais longevas do mundo. O que essas pessoas têm em comum? E essas pessoas têm alguns segredos em comum e esses 8 remédios são um desses 8 segredos. Em Loma Linda, na Califórnia, as pessoas vivem em média de 7 a 10 anos a mais que o restante da população da Califórnia. São um dos 3 grupos mais longevos do mundo e eles praticam os 8 remédios naturais. Você quer ver os filhos dos seus filhos como Deus nos promete na Bíblia? Então é preciso que você cuide do seu corpo como templo do Espírito Santo, porque de nada adianta você procurar prosperidade profissional, prosperidade financeira, ter muita cultura, trabalhar bastante a sua saúde mental, ter uma experiência incrível com Deus, uma conexão maravilhosa com Deus, se o seu corpo não te acompanhar. Se o seu corpo ficar doente, debilitado em cima de uma cama, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você não irá usufruir desse dinheiro. Você pode ter uma família incrível e linda, você não irá usufruir dessa família, estar nos mesmos lugares que essa família. Então é preciso cuidar do seu corpo, parar de negligenciar o seu templo. E conforme prometido, vou ensinar 2 dicas que eu utilizo muito todos os dias aqui em casa, que é, a primeira delas, raspar a língua. Oi? Raspar a língua? Já ouviu falar sobre a microbiota intestinal? A microbiota intestinal são as bactérias que vivem no nosso intestino. E quando essas bactérias estão saudáveis, estão boas, isso faz com que o nosso sistema imune, a nossa saúde, esteja muito melhor. Raspar a língua facilita a melhora da microbiota, facilita o trânsito intestinal. Então, se você sofre de prisão de ventre ou é muito solto o seu ventre, isso vai fazer com que regule melhor essa regulação. O que é raspar a língua? Em jejum, acordou, vai lá na pia, tem uma colher, existem também raspadores de língua. Eu utilizo a colher aqui em casa e raspa toda a saburra. O que é saburra? Aquela parte branquinha que fica na língua quando nós acordamos pela manhã. Aquilo são toxinas que o nosso sistema digestivo leva para a boca durante o sono. Então, quando você raspa toda aquela saburra, molha, lava a colher, faz de novo, raspa. Eu procuro fazer 3 vezes, até eu perceber que não tem mais. Isso faz com que nós não ingerimos aquela toxina, aquelas bactérias ruins, toda aquela sujeira que estava ali na nossa boca. Isso vai te trazer muito mais saúde. Acredita em mim, faz aí, testa e depois você vem contar aqui para mim nos comentários. A segunda dica que eu faço todos os dias quando eu acordo, dá para fazer até com a colher também, fazer o sorriso ainda que forçado. Colocar algo na boca. Enquanto você vai fazendo ali as suas atividades, você fica com essa posição do sorriso. O seu cérebro não entende se você está sorrindo de verdade ou se você está apenas colocando uma colher ou uma caneta na boca. Ele vai produzir hormônios que adequem esse sorriso. Hormônios da felicidade. Então, quando você coloca ali, simula que você está sorrindo, o seu cérebro vai te dar hormônios de acordo com aquele sentimento. A mesma coisa para quem acorda já com a cara emburrada, fica com a postura ruim, o corpo também irá produzir hormônios que se adequem com aquela postura que você está. Então, sempre que possível, abra os ombros, faça um sorriso e o seu corpo vai te ajudar
a produzir cada vez mais hormônios adequados com aquela postura, com aquele sorriso, com aquela expressão que você está dando para ele. Na próxima semana, nós vamos falar sobre um dos assuntos, uma das áreas da vida que as pessoas mais se preocupam, mais procuram saber como melhorar, e eu espero você aqui com a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que mais pessoas também participem desse projeto que nós estamos aqui até o final desse ano. E eu gostaria de orar pela área física da sua vida nesse momento. Senhor, nosso bom Deus, colocamos o nosso coração diante da sua presença e apresentamos a Ti o nosso templo sagrado. Eu apresento a Ti, Senhor, o templo, o corpo físico de cada uma dessas pessoas que estão aqui comigo agora. E clamo a Ti, Senhor, que renove as nossas forças, que fortaleça, Pai, o nosso corpo, que nos dê coragem para seguir essas dicas, para cada dia mais, Pai, nós termos saúde e longevidade, Senhor, para poder pregar o Teu Evangelho, Senhor, para poder levar o Seu amor, para que mais e mais pessoas conheçam a Jesus através das nossas práticas, através das nossas vidas, Senhor. Nós entregamos mais essa semana, pedimos que seja conosco em mais essa semana, nos ajudando, nos instruindo em como sermos melhores, principalmente na nossa área física durante esse período. Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tenham todos uma ótima semana e até semana que vem.